Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca Ser das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos conversar a relação da Wicca com a astrologia. Por que as pessoas insistem em falar que tal erva é de um determinado planeta e que não sei o que, qual que é a fase da Lua, qual é o signo que está a Lua? Vamos entender isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a influência por que os bruxos eles precisam saber alguma coisa sobre astrologia, eles sabem alguma coisa sobre astrologia e eles aplicam a astrologia na bruxaria. Parece que são áreas distintas, né? Para quem não sabe, é, quando eu era estudante de astrologia, foi uma época em que muita gente se interessava por astrologia e quase todo mundo sabia seu signo, seu ascendente e tudo mais. Mas daí começou a haver um movimento contrário à astrologia, assim, de tempos em tempos aparece, né? Aquela história, tem o 13º signo, os signos mudaram, essa conversa ela é cíclica, ela aparece de tempos em tempos, eu sou baleia, eu sou não sei o quê. Então, gente, desmerecendo a astrologia, e existe uma má astrologia de astrólogos que não tem muita competência, que também ajuda a criar desacreditar um pouco a astrologia, né? Mas, voltando. Então, hoje em dia tem gente que fala assim, gente, eu sou bruxa, mas eu não gosto muito de signo, né? Então, eu já saio de longe e falo assim, tchau, gente, não vai ter conversa aqui hoje. Bom, quando a gente pensa, vamos pensar nos primórdios. O ser humano, homem das cavernas significa nômade, andando em busca de comida, fugindo do clima, fugindo das mudanças climáticas, fugindo da escassez, fugindo das secas, dos animais, né? A pessoa grupos sem rumo de seres humanos que não tinham condições de desenvolver nada, instrumentação, quase nada, né? Porque estava sempre fugindo, estava sempre indo, andando. E não tinha como construir uma casa, porque a casa demanda tempo, o tempo que ele tem que aproveitar para coletar comida e caçar o máximo que ele puder, e depois, quando acaba, vai para outros lugares, né? Então ele estava sempre andando. E também tinha, não adianta construir uma casa em algum lugar se você depois vai andar, depois você não sabe se você vai, quando que você vai voltar, se você vai achar o lugar que você... Gente, não tinha bússola, não tinha, né? Como é que tinha as referências? Então você imagina, esses seres humanos andando, perdidos, sem nenhuma referência, nada para poder aprender, nada, né? Era o começo. E aí, assim, eles tinham o dia, eles tinham a noite, e a noite era uma televisão, era aquele momento de observar as coisas, né? Até porque provavelmente alguém tinha que ficar meio que de tocaia, né? Para, sei lá, se um bicho viesse atacar alguma coisa, né? Então, assim, olhou para cima, olhou e viu. Olhou e viu e começa a perceber. Percebe o quê? Percebe que existe uma frequência, né? A Lua, de tanto em tanto tempo, ela vai aumentando, fica cheia, fica forte, depois ela já vai diminuindo, e isso tem um tempo. Depois que o Sol nasce em determinado ponto, parece que ele vai nascendo mais tarde, cada vez mais para um outro lado, e daí começa a mudança do tempo. O ser humano começou a perceber que isso era tão cíclico, né? Essa visão de um tempo cíclico, né? Que sempre tinha uma fase, quando o Sol estava em determinado lugar, ele criava, era mais comum ter chuvas, outros momentos eram secas, outros momentos esfriava, e isso deu para o homem se estabelecer. Quando se estabeleceu, as pessoas estranham que às vezes existem aqueles monumentos megalíticos que as pessoas falam assim, nossa, como é que não tem uma cidade, né? Por que tem aquelas pedras? Porque aquelas pedras eram relógio,
Era o relógio que todo mundo podia ver e saber, olha, quando o sol passar dali, você tem que já ter colhido tudo e já ter armazenado tudo, porque vai vir o inverno. Quando o sol chegasse ali, então, primeiro, solstícios, equinócios, né? Foi bem visível, as fases da Lua em relação a tanto comportamento humano quanto marés, fertilidade, essas percepções foram sendo ordenadas, né? O conhecimento passado, os que observavam isso começaram a se tornar os sábios, né? Os conselheiros, porque eles começaram a poder prever, poder dizer, olha, e isso confirmava. E aí começou a perceber que também existia mudanças de temas que são trazidos, né? Quando a gente fala de signo, a gente está falando assim, temas. São temas, né? Então, um assunto fica mais relevante, por exemplo, quando você entra em Áries, é aquele vigor total, né? Aquela energia que está iniciando, aquele impulso. Todo mundo fala, o ano só começa depois do carnaval, né? Por quê? Por quê? Por que aqui não tem inverno e todo mundo fala que o ano só começa depois do carnaval? Porque existe aquela sensação assim, de que parece que é uma energia, depois do Natal, a energia parece que vai esvaindo, assim, as pessoas não têm ânimo para nada, assim, o comércio anda devagar, as coisas andam devagar, e chega março, parece que tá, agora vamos começar a fazer, existe essa energia, né? Então, assim, e aí foi começando a estudar, vendo que a posição do Sol em determinados pontos, correspondentes a um plano de fundo, que seriam as constelações. Quando a gente fala constelação, as constelações que a astrologia estuda, para nomear os períodos de 30 dias de um signo, são as constelações que estão na projeção da faixa equatorial da Terra, porque é onde estão os planetas. Tá? Então, se tem constelação aqui em cima, se tem constelação aqui embaixo, se tem constelação do lado, essas constelações, elas também são analisadas do que a gente chama de estrelas fixas, né? A gente tem essas culturas, esses povos, eles nomearam estrelas, eles nomearam constelações, eles tentaram ver bichos ou então atribuir por que naquela época acontecia tais coisas, então era hora de tal bicho, de tal ser, tem mitos, pessoas que viraram estrelas, enfim. A historinha que vai por trás na verdade, era para explicar as características daquela estrela, daquele planeta, daquela energia. E para você localizar. Quando você cria uma historinha, você tá. É aquela coisa. Se você pegar um personagem, não vou pegar, os meus personagens são antigos, né? Mas, sei lá, você pega um personagem, você conhece, já assistiu, sei lá, vários capítulos de uma série, você está sabendo mais ou menos como aquele personagem é, você sabe como ele se comportaria numa situação, sei lá, na sua casa. Porque ele tem determinados comportamentos e aqueles comportamentos ele vai só ficar adaptado a uma circunstância, mas ele tem já, o personagem já tem uma identidade. Então, quando você cria historinhas, você já consegue pensar em termos de trazer para a sua vida aquela historinha no que ela se encaixa. Isso são os mitos. Por detrás dos simbolismos, dos signos, dos planetas. As divindades, né? O Olimpo. E aí o que acontece? Quando a humanidade começou a prestar atenção, isso foi dando chance dela se estabilizar. Ela criou a cidade, foi começar a criar cidades, começou a haver tempo para poder desenvolver artefatos, cultura, atividades artísticas, enfim. E sempre a sensação de uma relação do céu com os homens. Era como se, e é mesmo,
esses movimentos cósmicos fossem a linguagem divina. É a linguagem divina. E aí existia, quando as pessoas começaram a entender isso, e aí vem a questão da bruxaria, da magia, né? O que é a magia? A magia, ela não é uma, uma forma cartesiana de você atuar, não é com o aspecto intelectual, racional que você vai lidar com a magia. Por quê? Porque você está. A gente tem o nosso racional, nosso sistema cognitivo, ele tem a função de aprender com as experiências, armazenar esse conhecimento para replicar esse conhecimento nas circunstâncias quando elas se repetirem ou forem parecidas, né? Mas como eu já disse em outros vídeos, a nossa mente ela não é capaz de, ela não é inspirada, ela não é capaz de criar. Ela é capaz de criar sim, em parte, fazendo correlações. Então é aquela coisa, tá? Eu sempre fiz isso naquela situação, mas se de repente eu fizer isso e improvisar com um pouquinho daquilo, dá para fazer alguma coisa diferente. Mas ela não é capaz de criar do zero. Essa criatividade que vem do zero, essa criatividade que é a inspiração, ela vem da parte do espírito. E esse espírito, a gente, na bruxaria, a gente considera que o princípio divino está presente em tudo, esse princípio divino é mental e a gente pode se comunicar. Quer dizer, quando a gente entende que existe uma energia que está permeando tudo e que a linguagem que a gente acessa, essa magia, essa energia, é a linguagem simbólica, e a astrologia, ela é uma coisa que lida, ela é uma ciência que lida com os aspectos simbólicos, ela entende, ela cataloga esses aspectos, a astrologia para os gregos, na época em que os gregos buscavam entender conceitos filosóficos, né, que é uma coisa absurda eles terem conseguido, sei lá, levantar essas hipóteses, né, da ideia do átomo, quer dizer, seria aquele pedacinho de matéria que seria matéria ainda, mas que já, e que seria a parte que estaria presente em tudo, que eles chamaram de átomo. Hoje a gente sabe que tem partículas menores ainda, mas para eles o átomo era o último dos pedaços, né? E para eles, a astrologia, quando eles descobriram o átomo, foi possível, descobriram, quando eles conceberam essa ideia deu origem à ideia de você ter uma tabela periódica para você pensar como é que funcionam esses átomos e você cria tudo a partir dos elementos que são os elementos químicos, tá? Só que existia uma outra coisa que não era só sobre a matéria. Existia um conhecimento que ele poderia ser usado para tudo mesmo. Então, sentimentos, emoções, situações, pessoas, bicho, empreendimentos, tudo. E o nome disso chama-se astrologia. Por quê? Porque você consegue, quando a gente fala das regências, né, quando a gente fala dos... o que é regência? A gente pode pegar qualquer coisa na astrologia, qualquer coisa. Um lápis, uma caneta, um carro, e você vai falar assim, isso aqui, se é um lápis, é um instrumento de escrita. Escrita é regida por Mercúrio, então é um instrumento de Mercúrio. Se você for pensar, um carro também é de locomoção, de transporte, é um instrumento de Mercúrio, tá? Se você for pensar numa casa, é um lugar onde fica a família, uma estrutura, é a lua, é o signo de Câncer. E aí você vai pondo, você pode colocar tudo. Então, uma pessoa maternal vai ser uma pessoa do signo de Câncer. Uma pessoa muito ativa, muito atirada, vai ser marciana, vai ser Áries, vai ser... E aí você vai começando, se você coloca sentimentos, pensamentos, ideias, você pode falar tudo, no que ela vai se enquadrar. Para que isso?
para você conseguir ter um catálogo de tudo com suas regências, para você poder usar esses símbolos como linguagem para magia. Então, quando a gente fala a astrologia e a bruxaria, gente, um não vive sem o outro. Acontece que hoje as pessoas às vezes se interessam pela magia, mas elas pensam assim, astrologia, signo, e não tem ideia do alcance, não tem ideia. Então, quando você pega e vê um livro de bruxaria, uma receita de um feitiço, você fala assim, você tem que pegar uma erva de Júpiter no horário de Vênus e fazer usar um cristal com influência da Lua. E aí você fala assim, tá, tal cristal eu não tenho, tal planta eu não tenho, mas é para trazer a energia da Lua, o que eu posso usar? E aí você vai nas regências. Aí você vai nessa tabela de regências, você vai quando você quer a liberdade de usar os materiais para traduzir um feitiço vem dessas regências, daquilo que você tem. Algumas coisas têm alguns aspectos de um planeta e de outro. Então é uma coisa que tem um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, por causa de alguma característica. E você vai usando isso como linguagem. E por que a gente tem que usar essas coisas, né? As pessoas sempre me perguntam, mas Marília, então eu ponho a ervinha ali, a ervinha vai fazer alguma coisa, aquela ervinha vai ter... É linguagem, gente. É linguagem. Quando a gente... É muito difícil para explicar para pessoas que não são bruxos essa ideia de que você está transformando, você está fazendo coisas. Nada a ver. Nada a ver porque, assim, uma coisa é eu fazer, sei lá, eu coloco álcool e acendo um fósforo e o fósforo acendeu o álcool e pôs fogo, tá? Uma coisa fez a outra e a outra teve uma reação, tá? Você vê consequência. Quando você está fazendo feitiço, você não está vendo, aquele ato não tem uma consequência, aquilo lá é uma mensagem codificada para que ela repercuta. É a mesma coisa que em sonhos. Tá? Quando você tem um sonho, você fala assim, gente, cansei de anotar sonhos, sabe? Sonho é uma coisa muito esquisita. Eu sonhei que tinha borboleta, que daí virou um avião, e daí bateu um carro, e daí. Ai, gente, sabe? Nada a ver. E você fala assim, não tem sentido, é uma coisa totalmente aleatória, eu fico delirando à noite. Quando você começa a estudar sonhos sistematicamente, começa a entender que essa linguagem simbólica está te passando uma mensagem e você começa a entender que aquilo é uma linguagem simbólica, você está trazendo do seu inconsciente a informação necessária, tá? Porque os sonhos eles não estão, eles nem são aleatórios, nem são sem sentido, eles estão sempre interagindo com a sua vida. Então, todo sonho que você tem, de alguma forma, está trazendo alguma informação, alguma resposta para o momento que você está vivendo hoje. E aí, quando você entende essa resposta, você começa você está aprendendo um idioma, gente. Quando a gente fala de símbolos, a gente está falando um outro idioma. Você está aprendendo um idioma, você está entendendo. Esse idioma você vai poder dar soluções na sua vida com aquelas inspirações que vieram codificadas em sonhos. Mas você também pode fazer o sistema inverso, que é transformar uma intenção em símbolo para mandar para esse seu inconsciente e ele providenciar a solução. E ele providencia a solução assim. Primeiro, muda uma chave na cabeça. O símbolo faz você mudar uma chave. Então, não adianta você dizer assim, não tem que ter pensamento positivo. Faz pensamento positivo. Gente, não é um pensamento positivo que muda. Porque um pensamento, ele é um pensamento. Se você tiver assim, você acabou de ter uma notícia péssima em relação à saúde. Sei lá, você está doente, está desenganado. Tá. O médico, exames, tudo já dando que a coisa está feia mesmo. É muita força, não existe uma autoridade dizendo que aquilo lá que você não tem jeito. Tá? Aí você fala, não, mas eu tenho pensamento positivo, vou ficar aqui pensando positivo. Tá, gente, você vai ficar assim, positivo, não tenho dor, não tem problema, não tá dor. Daí dá uma dorzinha, dá um não sei o que lá, gente, e agora?
desmoronou tudo. A sua mente, ela tem esse contraditório, ela faz parte da mente racional que você tenha a dúvida, porque a dúvida faz você ter senso crítico, faz você encontrar soluções, então ela vai ter esse diálogo. Então o pensamento positivo agora, quando você transforma aquela vontade numa experiência que te tira dessa dualidade, então uma experiência, sei lá, prazerosa, ouvir uma música, meditar, fazer uma viagem. Você não está mais pensando no problema, então o seu pensamento está positivo. Né? É mais ou menos isso. E aí, mudando essa chave, as coisas também mudam. Tá? Então, a ideia de você traduzir os símbolos, traduzir uma intenção em símbolos, é para justamente fazer o serviço contrário. Você vai mandar para o outro lado, para dentro, uma mensagem daquilo que você quer. E o que você quer sem o limite daquilo que o seu cérebro acredita que você tem condições ou não. Porque o querer é uma coisa, o duvidar que possa ter é outra coisa. Essa dúvida vem da mente. E o querer não. E aí essa força do querer fica pura. E aí as coisas têm que ter uma coerência. Né? Então você não pode estar fazendo um feitiço para a vida e colocar um revólver, uma faca, sangue, bicho morto. Você não pode fazer bem lógico. Agora sim, quando você tem, além desse aspecto intuitivo de você, sabe, tem coisas que não ornam, não tem coerência, né, com a intenção. Mas quando você tem ainda por cima o reforço de conhecer uma linguagem, né, que a astrologia ajuda, o aprendizado e a análise dos sonhos ajudam, e a astrologia, ela é esse conhecimento a mais, essa coisa assim, tá, gente, eu não vou fazer um feitiço de prosperidade numa lua minguante com um mau aspecto de Júpiter, eu não vou fazer mesmo porque um mau aspecto de Júpiter iria fazer eu gastar mais do que ganhar mais. Eu não vou fazer uma magia quando está um céu péssimo, não vou marcar uma cirurgia quando está um momento terrível. Eu vou usar, sei lá, se está tendo um bom aspecto de Vênus, eu vou usar os materiais de Vênus para, como que querendo filtrar dessa má influência só a parte boa, que a Vênus está bem colocada. Então você vai usar um anel de cobre, você vai usar uma pedra de Vênus para você estar neutralizando, como se você tivesse assim. E eu sou Vênus, tá, gente? Eu não tenho nada a ver com esse Saturno. É mais ou menos essa ideia. Não tem nada a ver com esse Saturno. Eu tô aqui todinha vestidinha de Vênus. A Vênus está bem colocada hoje no céu. Então aqui eu tô só Vênus hoje, porque eu sou só amor. Vou só expressar a natureza de Vênus para escapar incólume de um Saturno que esteja ruim na condição planetária, né? Então assim, são símbolos e é vital que uma bruxa, uma bruxa, tenha um conhecimento elementar de astrologia. Né? Então, conhecer um pouquinho dos signos, conhecer um pouquinho da influência dos planetas. Não há necessidade de você calcular um mapa, mesmo porque hoje em dia nem astrólogo calcula, tá? Hoje em dia é programa de computador, tem sites, existe um site em inglês chamado astro.com, que tem tradução em português, inclusive muitos brasileiros consultam e também tem astrólogos que escrevem, é um site muito interessante. Você pode calcular, você pode ter o seu mapa, tem livros, eu posso indicar alguns livros, eu gosto muito de um livro chamado Como Fazer os Deuses Trabalharem para Você, da Caroline Casey, e eu gosto muito também do Seu Futuro Astrológico, da Linda Goodman, para você entender os signos. São livros
mais antigos, mas eles são... a Linda Goodman, ela é perfeita e eu gostaria de sugerir que vocês comprassem a versão antiga mesmo, porque a versão atualizada foi estragada, tá? Então, ela foi reescrita por outras pessoas e mudaram muito o texto. Então, não, é a primeira versão mesmo, a versão que você vai comprar só em sebo. Tá. E aí, o bruxo, conhecendo essa linguagem, quer dizer, na verdade, assim, quando a gente vai estudar astrologia e quando a gente vai estudar bruxaria, são estudos para a vida toda, gente. Não é uma coisa que você vai falar assim, ah, não, eu comprei 3 livros, eu tô sabendo, já sou. Pode ser que você seja mesmo, mas o processo de você se desenvolver, de você entender, de você é uma vida toda, tá? A astrologia a gente está aprendendo a todo o tempo, a bruxaria a gente está aprendendo todo o tempo, está entendendo melhor os recursos que as duas coisas fornecem, e você tem que aproveitar isso, né? O bruxo tem que ter esse conhecimento, né? Então, assim, não existe você conhecer a bruxaria sem conhecer a astrologia. Tem também uma outra questão que eu precisava falar. As pessoas que quando elas falam assim, você segue pelo norte, segue pelo sul, e aí eu falo o seguinte, o nosso coven, um coven que é estelar, ele foi apadrinhado por divindades estelares. Então o que acontece? Se você pega uma perspectiva circunstancial, você está num lugar e você vai você está aqui no Brasil, São Paulo, e você então está aqui hoje, teoricamente, né, muito teoricamente, está inverno. Mas no hemisfério norte seria verão. E aí você fala, tá, então vamos seguir, mudar, porque afinal de contas vai ser o festival o Imbolc. E aí eu te falo, tá, primeiro, no começo, né, as pessoas, os seres humanos estavam presos às estações do ano, e para eles era importante saber essa coisa do o sol vai nevar, vai chover, o que vai acontecer, tá. E você pode seguir e honrar as estações do ano, sim. Só que além das estações do ano, existe essa coisa dos signos, e isso, ela está além de ser hemisfério norte e hemisfério sul, porque o sol está num determinado signo.